Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Essa frase de Carl Jung não é apenas uma observação filosófica bonita. É uma chave que abre a porta para um dos mistérios mais perturbadores da experiência humana. Por que nossos relacionamentos mais importantes frequentemente se transformam em campos de batalha emocionais? Por que aquela pessoa que um dia nos fez sentir completos agora consegue nos irritar com um simples olhar? Por que repetimos os mesmos padrões destrutivos, relacionamento após relacionamento, como se estivéssemos presos em um ciclo invisível? A verdade é mais perturbadora do que você imagina. Não são os outros que nos ferem. Somos nós mesmos projetando nossa própria escuridão interior nas pessoas que amamos. Cada conflito, cada decepção, cada momento em que pensamos estar sendo incompreendidos é, na verdade, um encontro com partes de nós mesmos que rejeitamos, negamos ou simplesmente não conseguimos enxergar. Jung descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Nossos relacionamentos são espelhos implacáveis que refletem não quem gostaríamos de ser, mas quem realmente somos. Você já se perguntou por que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? Por que seus relacionamentos começam com uma intensidade quase mágica e depois desmoronam de formas surpreendentemente similares? Por que, mesmo mudando de parceiro, os problemas parecem os mesmos, apenas com rostos diferentes? A resposta está escondida nas profundezas do seu inconsciente, naquelas partes de você que prefere não olhar diretamente. Existe algo profundamente inquietante na descoberta de que talvez não conhecemos a nós mesmos tanto quanto pensamos. Que talvez aquela raiva que sentimos quando nosso parceiro chega atrasado não seja realmente sobre pontualidade, mas sobre nossa própria relação com controle e ansiedade. Que talvez aquela irritação quando ele ou ela não nos dá atenção suficiente não seja sobre amor, mas sobre feridas antigas de abandono que nunca curamos completamente. Jung passou décadas estudando a psique humana e chegou a uma conclusão revolucionária. Nossos relacionamentos não são acidentes. Eles são encontros cuidadosamente orquestrados pelo inconsciente para nos forçar a crescer, a nos tornar conscientes daquilo que preferimos manter escondido. Cada pessoa que entra em nossa vida carrega uma mensagem específica sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Mas a maioria de nós perde essas mensagens porque está ocupada demais tentando mudar a outra pessoa ao invés de prestar atenção no que ela está despertando em nós. Pense nos seus relacionamentos mais significativos. Não apenas os românticos, mas também amizades, relacionamentos familiares, até mesmo aquelas conexões profissionais que mexem com você de forma inexplicável. Há algo que todos eles têm em comum. Eles despertam emoções intensas em você. Emoções que às vezes nem consegue nomear direito. É raiva? É medo? É uma saudade estranha de algo que nunca teve? É uma frustração que parece desproporcional à situação? Essas emoções não são acidentais. Elas são sinais do seu inconsciente tentando chamar sua atenção para algo importante. Quando você se irrita porque seu parceiro é muito controlador, seu inconsciente pode estar tentando mostrar suas próprias tendências controladoras que você nega ter. Quando você se sente sufocado pela necessidade de atenção de alguém, pode ser porque uma parte sua também tem essa mesma fome de reconhecimento, mas você a julga como fraqueza. A solidão que você sente mesmo estando acompanhado não é um defeito dos seus relacionamentos. É um sinal de que você ainda não aprendeu a se relacionar consigo mesmo de forma autêntica. Você está interpretando um personagem nas suas relações, mostrando apenas as partes de você que considera aceitáveis, escondendo tudo aquilo que julga como sombrio, inadequado ou vergonhoso. Mas o que você esconde não desaparece. Se manifesta através das pessoas que atrai e das dinâmicas que cria. Você já reparou como sempre critica nos outros exatamente aquelas características que mais teme ter? Como se sente particularmente incomodado com tipos específicos de comportamento? Isso não é coincidência. É sua sombra sendo projetada para fora, como um filme sendo exibido na tela da pessoa que está na sua frente. Você não está vendo a pessoa como ela realmente é. Está vendo suas próprias questões não resolvidas refletidas nela. Jung descobriu que existem leis invisíveis que governam nossos relacionamentos.
Leis psicológicas profundas que determinam por que nos atraímos por certas pessoas, por que nossos conflitos seguem padrões previsíveis, por que alguns encontros parecem destinados e outros fadados ao fracasso. Essas leis operam independentemente da nossa vontade consciente. Elas estão sempre funcionando, moldando nossas escolhas amorosas, influenciando nossas reações emocionais, criando as sincronicidades que fazem certas pessoas aparecerem em momentos específicos das nossas vidas. A diferença entre relacionamentos que nutrem e relacionamentos que drenam não está na compatibilidade superficial ou na ausência de conflitos. Está na consciência. Está na sua capacidade de reconhecer quando sua sombra está sendo ativada. Quando você está projetando seus complexos não resolvidos na outra pessoa. Quando está buscando no relacionamento algo que só pode encontrar dentro de si mesmo. Relacionamentos conscientes não são aqueles onde nunca há desentendimentos. São aqueles onde os desentendimentos se tornam portais para autoconhecimento. Onde cada irritação é uma oportunidade de descobrir algo novo sobre si mesmo. Onde cada conflito é um convite para integrar partes rejeitadas da sua personalidade. Onde cada momento de incompreensão é uma chance de desenvolver empatia genuína, não apenas pela outra pessoa, mas pelas partes de você que ainda não aceita completamente. Mas para chegar nesse nível de consciência relacional, você precisa estar disposto a fazer algo que vai contra todos os seus instintos. Parar de tentar consertar, mudar ou controlar a outra pessoa e começar a usar cada interação como um espelho para sua própria psique. Precisa estar disposto a reconhecer que aquilo que mais o incomoda no outro pode ser exatamente aquilo que mais precisa integrar em si mesmo. Jung não estava interessado em relacionamentos perfeitos. Ele estava interessado em relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos onde duas pessoas podem ser autenticamente elas mesmas, incluindo suas imperfeições, suas sombras, suas contradições. Onde o amor não é uma fuga da realidade psicológica, mas um mergulho corajoso nas profundezas da alma humana. Existem 5 leis junguianas fundamentais que, quando compreendidas e aplicadas, podem transformar completamente a qualidade dos seus relacionamentos. Não prometem relacionamentos sem conflitos, mas relacionamentos onde os conflitos se tornam sagrados, onde cada desafio emocional se torna uma oportunidade de crescimento, onde cada pessoa que entra na sua vida carrega um presente disfarçado de problema. Essas leis não são teorias abstratas. São ferramentas práticas e precisas para decifrar os códigos secretos dos seus relacionamentos. Para entender por que você atrai certas pessoas e repele outras. Para compreender por que alguns relacionamentos fluem naturalmente enquanto outros exigem esforço constante. Para descobrir como transformar padrões destrutivos em dinâmicas construtivas. A primeira lei que governa todos os relacionamentos humanos é talvez a mais difícil de aceitar. Tudo aquilo que você critica, julga, ou simplesmente não suporta na outra pessoa é um reflexo direto de algo que existe dentro de você, mas que você se recusa a reconhecer. Jung chamou isso de projeção da sombra, e é o mecanismo psicológico mais poderoso e destrutivo que opera nos relacionamentos. Sua sombra não é o mal que existe em você. É simplesmente tudo aquilo que você decidiu que não faz parte da sua identidade consciente. São as emoções que você considera inaceitáveis, os impulsos que julga como inadequados, as características que foram criticadas ou rejeitadas ao longo da sua vida. Quando você era criança e demonstrava raiva, talvez tenha sido repreendido e aprendido que raiva é algo ruim. Então, você empurrou essa emoção para as sombras. Quando mostrava vulnerabilidade e foi chamado de fraco, você decidiu que vulnerabilidade não tinha lugar na sua personalidade consciente. Mas essas partes rejeitadas não desaparecem. Elas se acumulam no inconsciente como uma energia psíquica que precisa encontrar uma forma de se expressar. E a forma mais comum é através da projeção. Você literalmente projeta suas características sombrias nas pessoas ao seu redor, especialmente naquelas com quem tem vínculos emocionais mais profundos. Quando você diz que seu parceiro é muito emotivo, pare e observe. Existe uma parte de você que também é intensamente emocional,
mas que você sufoca porque considera inadequada. Quando você critica alguém por ser egoísta, investigue. Será que você não tem impulsos egoístas que nega ter? Quando alguém o irrita por ser muito controlador, examine. Onde está o seu próprio desejo de controle que você não quer admitir? O processo de reconhecer suas projeções é doloroso porque força você a confrontar aspectos de si mesmo que prefere ignorar. É muito mais confortável acreditar que o problema está na outra pessoa, que se ela mudasse, o relacionamento seria perfeito, que você é a vítima de comportamentos inadequados alheios. Mas Jung descobriu que essa é uma fantasia perigosa que mantém você preso em ciclos relacionais destrutivos. Para aplicar a lei da projeção da sombra na prática, comece identificando o que mais irrita você no seu parceiro, amigo ou familiar. Seja específico. Não diga apenas que ele é chato. Identifique exatamente qual comportamento desperta sua irritação. Talvez seja a forma como ele interrompe você quando está falando, ou como ele sempre precisa estar certo nas discussões, ou como ele se vitimiza quando as coisas não saem como esperado. Agora vem a parte difícil. Faça o exercício do espelho sombrio. Olhe para dentro de si mesmo e procure honestamente por essa mesma característica. Não procure a manifestação óbvia, porque provavelmente você não a reconheceria. Procure a essência. Se você critica alguém por interromper, talvez você não interrompa verbalmente, mas interrompa de outras formas. Talvez você interrompa emocionalmente, se desconectando quando a pessoa está falando. Ou talvez você interrompa mentalmente, já preparando sua resposta, antes mesmo de ouvir completamente. Se você julga alguém por sempre precisar estar certo, examine seus próprios padrões. Talvez você não discuta abertamente, mas tenha uma forma sutil de mostrar sua superioridade intelectual. Ou talvez você tenha uma necessidade inconsciente de estar certo sobre suas próprias emoções e experiências, invalidando sutilmente as perspectivas alheias. O processo de recolher suas projeções é como desarmar uma bomba emocional. Quando você reconhece que aquilo que critica no outro também existe em você, a carga emocional da irritação começa a diminuir. Você para de ver a outra pessoa como um inimigo que precisa ser mudado e começa a vê-la como um espelho que está refletindo algo que precisa ser integrado em você. Mas reconhecer a projeção é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho é integrar essas partes sombrias de forma consciente e saudável. Se você descobrir que tem tendências controladoras que projetava no parceiro, não se trata de se tornar uma pessoa controladora. Trata-se de reconhecer que você tem necessidades legítimas de segurança e previsibilidade, e encontrar formas maduras de lidar com elas ao invés de negá-las ou projetá-las. Quando você para de projetar sua sombra, algo mágico acontece nos relacionamentos. Você começa a ver a outra pessoa como ela realmente é, não como uma tela onde projeta suas questões não resolvidas. Você desenvolve empatia genuína, porque reconhece que todos nós temos aspectos desafiadores em nossa personalidade. Você para de ter a expectativa impossível de que a outra pessoa seja perfeita e começa a aceitar a humanidade complexa que existe em todos nós. A segunda lei fundamental dos relacionamentos diz respeito à dinâmica entre o masculino e feminino, interior que todos nós carregamos. Jung descobriu que, independentemente do seu gênero biológico, você tem uma parte psicológica masculina e outra feminina. Nos homens, a parte feminina interior é chamada de ânima. Nas mulheres, a parte masculina interior é chamada de ânimos. E esses aspectos internos influenciam profundamente suas escolhas amorosas e suas dinâmicas relacionais. Sua ânima ou animus é formada pelas primeiras experiências que você teve com o gênero oposto, especialmente com seus pais. Se você é homem e sua mãe era uma pessoa calorosa e acolhedora, você provavelmente desenvolveu uma ânima que valoriza essas qualidades. Se ela era crítica e controladora, sua ânima pode carregar esses padrões. Se você é mulher e seu pai era forte e protetor, seu ânimos pode buscar essas características. Se ele era ausente ou agressivo, seu ânimos pode estar marcado por essas experiências. O problema surge quando você projeta sua ânima ou ânimos nas pessoas por quem se sente atraído. Você não está se apaixonando pela pessoa real que está na sua frente.
está se apaixonando pela sua própria imagem interior do masculino ou feminino ideal. É por isso que a paixão inicial é tão intensa e, ao mesmo tempo, tão ilusória. Você está literalmente se apaixonando por uma parte de si mesmo que projetou na outra pessoa. Quando a realidade começa a se mostrar, quando a pessoa revela características que não se encaixam na sua projeção idealizada, a decepção é inevitável. Você sente que foi enganado, que a pessoa mudou, que ela não é quem você pensava que era, mas a verdade é que você nunca a viu claramente desde o início. Você estava vendo sua própria ânima ou animus refletida nela. Para quebrar esse ciclo, você precisa desenvolver um relacionamento consciente com sua própria ânima ou animus. Isso significa reconhecer que essas qualidades que você busca desesperadamente no outro, na verdade existem dentro de você e precisam ser desenvolvidas. Se você é homem e sempre se atrai por mulheres muito emocionais e intuitivas, talvez seja porque sua própria capacidade emocional e intuitiva está subdesenvolvida. Se você é mulher e sempre se atrai por homens muito racionais e decididos, pode ser porque sua própria capacidade de raciocínio e decisão precisa ser fortalecida. Quando você para de buscar completude através da outra pessoa e começa a desenvolver seus próprios aspectos masculinos e femininos, seus relacionamentos se tornam mais equilibrados e genuínos. Você não precisa mais que a outra pessoa seja perfeita para preencher suas lacunas internas. Pode se relacionar com ela a partir de um lugar de integridade pessoal, onde você se sente completo em si mesmo e escolhe estar com ela porque genuinamente aprecia quem ela é, não porque precisa dela para se sentir inteiro. Reconhecer quando você está sendo possuído pela sua ânima ou animus é crucial. Isso acontece quando você tem reações emocionais desproporcionais, especialmente relacionadas a questões de gênero. Quando você se sente inexplicavelmente irritado com comportamentos tipicamente masculinos ou femininos. Quando você tem fantasias românticas e reais sobre como deveria ser o parceiro ideal. Quando você se sente como se estivesse interpretando um papel que não é naturalmente seu nos relacionamentos. A terceira lei que governa nossos relacionamentos revela por que você tem reações emocionais desproporcionais em certas situações. Por que uma palavra aparentemente inofensiva pode desencadear uma tempestade emocional? Por que você se sente como se tivesse voltado à infância quando seu parceiro faz determinado comentário? Essas reações não são sobre o momento presente. São sobre complexos emocionais profundos, que foram formados muito antes desse relacionamento existir. Jung descobriu que nossa psique é organizada em complexos, que são como pequenos sistemas autônomos de emoções, memórias e padrões de comportamento. Esses complexos se formam quando vivenciamos eventos emocionalmente intensos, especialmente na infância, que não conseguimos processar completamente na época. Eles ficam guardados no inconsciente como cápsulas de energia emocional não resolvida, esperando ser ativados por situações que lembrem o trauma original. Nos relacionamentos, esses complexos são constantemente ativados. Quando seu parceiro chega atrasado e você sente uma raiva desproporcional, não é apenas sobre pontualidade. É provável que esse atraso tenha ativado um complexo relacionado ao abandono, formado talvez por experiências de negligência na infância. Quando você se sente sufocado pela atenção de alguém, pode ser porque isso ativou um complexo relacionado à invasão ou à perda de autonomia. O mais perigoso dos complexos relacionais é aquele que Jung chamou de complexo parental. Todos nós carregamos imagens internas dos nossos pais que influenciam profundamente nossas escolhas amorosas. Não as imagens conscientes e racionais que temos deles, mas as impressões emocionais profundas que se formaram quando éramos crianças pequenas e vulneráveis. Se sua mãe era superprotetora, você pode se sentir simultaneamente atraído e sufocado por parceiros que demonstram muito cuidado. Se seu pai era emocionalmente distante, você pode se encontrar sempre tentando conquistar o amor de pessoas emocionalmente indisponíveis. Se um dos seus pais era crítico, você pode se sentir inexplicavelmente ansioso toda vez que seu parceiro faz qualquer tipo de observação sobre seu comportamento. O complexo parental não significa que você vai se relacionar com pessoas iguais aos seus pais. Às vezes, o padrão é exatamente o oposto. Você pode escolher conscientemente parceiros que são completamente diferentes dos seus pais,
acreditando que assim evitará os problemas da sua família de origem. Mas frequentemente descobrir que, mesmo sendo diferentes na superfície, essas pessoas despertam as mesmas dinâmicas emocionais. Para mapear seus complexos relacionais, comece observando seus gatilhos emocionais. Quais são as situações que fazem você perder o controle emocional nos relacionamentos? Quando você se sente como uma criança ferida ao invés de um adulto capaz? Que tipos de comportamento do outro fazem você reagir de forma automática e intensa? Faça uma lista desses gatilhos e para cada um, tente rastrear sua origem. Quando foi a primeira vez que você se sentiu assim? Que situação da sua infância ou juventude desperta sensações similares? Não procure por conexões óbvias. Às vezes o gatilho atual parece completamente diferente da experiência original, mas a sensação emocional é a mesma. Uma vez que você identifica um complexo, o trabalho é desenvolver consciência quando ele está sendo ativado. Os complexos funcionam de forma automática. Quando são ativados, você literalmente sai do tempo presente e volta para o estado emocional da situação original. Por isso suas reações parecem desproporcionais. Você não está reagindo ao que está acontecendo agora. Está reagindo ao que aconteceu há anos ou décadas atrás. O objetivo não é eliminar os complexos. Isso é impossível e desnecessário. O objetivo é reconhecer quando eles estão ativos e escolher conscientemente como responder ao invés de reagir automaticamente. Quando você sente aquela onda emocional familiar subindo, pause, respire. Pergunte-se, isso é sobre agora ou sobre o passado? Essa intensidade emocional corresponde à situação atual ou estou sendo sequestrado por um complexo? Com prática, você pode aprender a responder a partir do seu eu adulto e consciente, ao invés de reagir a partir do seu eu ferido e inconsciente. Isso não significa reprimir as emoções. Significa reconhecê-las, validá-las, mas não deixar que elas controlem suas ações. A quarta lei dos relacionamentos é talvez a mais misteriosa e fascinante. Diz respeito às sincronicidades que cercam nossos encontros mais significativos. Jung observou que os relacionamentos importantes raramente acontecem por acaso. Há uma qualidade mágica, quase destinada, nos encontros que realmente transformam nossas vidas. Você já reparou como certas pessoas aparecem em sua vida exatamente no momento certo? Como você conhece alguém especial logo depois de terminar um relacionamento importante? Como encontra um amigo verdadeiro justamente quando está passando por uma fase difícil? Como cruza com alguém que muda sua perspectiva sobre a vida no exato momento em que precisa dessa mudança? Jung não acreditava que essas coincidências fossem acidentais. Ele desenvolveu o conceito de sincronicidade para explicar esses eventos que são significativos demais para serem apenas coincidências, mas que não têm uma conexão causal óbvia. Na sua visão, existe uma inteligência organizadora no inconsciente que orquestra encontros para promover nosso crescimento psicológico. Cada pessoa que entra na sua vida em momentos de sincronicidade carrega uma mensagem específica sobre sua jornada de desenvolvimento pessoal. Às vezes essa pessoa vem para despertar qualidades adormecidas em você. Outras vezes, vem para desafiar padrões que você precisa transformar. Às vezes, vem para curar feridas antigas através do amor. Outras vezes, vem para forçar você a enfrentar verdades que tem evitado. O que determina se você vai reconhecer e aproveitar essas sincronicidades relacionais é seu nível de consciência. Quando você está dormindo psicologicamente, focado apenas nas suas necessidades imediatas e desejos superficiais, você pode perder completamente o significado mais profundo dos encontros que tem. Você pode interpretar um encontro transformador apenas como uma atração física, ou pode descartar uma conexão profunda porque a pessoa não se encaixa na sua lista mental do parceiro ideal. Para usar a sincronicidade como bússola nos relacionamentos, você precisa desenvolver sensibilidade para os padrões mais sutis da vida. Preste atenção nas circunstâncias que cercam seus encontros importantes. Havia alguma qualidade mágica ou improvável na forma como vocês se conheceram? Que estado emocional ou fase da vida você estava vivendo quando essa pessoa apareceu? Que qualidades ela representa que talvez você precise desenvolver em si mesmo? Observe também os temas recorrentes nos seus relacionamentos.
Se você sempre atrai pessoas criativas, talvez sua criatividade própria esteja pedindo para ser expressa. Se sempre se relaciona com pessoas que têm problemas emocionais, pode ser porque você tem uma capacidade natural de cura que precisa ser desenvolvida conscientemente. Se sempre encontra pessoas em transições de vida importantes, talvez você mesmo esteja sempre em processo de transformação. A sincronicidade também se manifesta através do timing dos relacionamentos. Observe quando os relacionamentos importantes começam e terminam na sua vida. Frequentemente, você vai descobrir que esses marcos coincidem com outros eventos significativos ou mudanças internas importantes. Um relacionamento pode terminar exatamente quando você estava pronto para uma nova fase de crescimento. Outro pode começar quando você finalmente desenvolveu qualidades que o tornam capaz de uma conexão mais madura. Mas é crucial distinguir entre sincronicidade genuína e projeção romântica. Sincronicidade verdadeira promove crescimento e expansão da consciência. Projeção romântica cria dependência e fantasia. Quando você encontra alguém através de uma sincronicidade real, você se sente inspirado a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Quando é apenas projeção, você se sente incompleto sem a pessoa e acredita que ela vai resolver seus problemas internos. A verdadeira sincronicidade relacional não garante que o relacionamento será fácil ou duradouro. Garante que será significativo e transformador. Algumas pessoas entram na nossa vida para ficarem para sempre. Outras vêm para nos ensinar algo específico e depois seguem seu caminho. Ambas são igualmente valiosas quando compreendemos que o propósito mais profundo dos relacionamentos não é nossa felicidade imediata, mas nosso desenvolvimento como seres humanos completos e conscientes. A quinta e mais revolucionária lei dos relacionamentos junguianos é a que Jung considerava o verdadeiro propósito dos relacionamentos maduros, a individuação a dois. Esta é a capacidade de crescer como indivíduo único e autêntico dentro de uma conexão profunda com outra pessoa, sem perder sua identidade, nem impedir que o outro desenvolva a sua. É o equilíbrio delicado entre intimidade e autonomia, entre união e liberdade individual. A maioria das pessoas oscila entre dois extremos relacionais igualmente destrutivos, ou se perdem completamente no outro, abandonando suas próprias necessidades, sonhos e características em nome do amor. Ou se protegem tanto da intimidade que nunca permitem uma conexão verdadeira. Jung descobriu que relacionamentos saudáveis requerem uma terceira via, a capacidade de se manter inteiro enquanto se permite ser profundamente tocado pela presença de outra pessoa. Individuação a dois significa que o relacionamento se torna um laboratório sagrado, onde ambas as pessoas podem se tornar mais elas mesmas, não menos, onde seus aspectos únicos são celebrados, não reprimidos, onde suas diferenças são vistas como complementos enriquecedores, não como problemas a serem resolvidos, onde o crescimento individual de cada um fortalece a conexão, ao invés de ameaçá-la. Mas isso requer uma mudança fundamental na forma como você entende o amor. A cultura popular nos ensinou que amor verdadeiro significa se completar através do outro, se tornar uma só pessoa, pensar e sentir como se fossem uma unidade indivisível. Jung descobriu que essa é uma fantasia perigosa que leva à codependência, ao sufocamento mútuo e, eventualmente, ao ressentimento. Amor maduro é a capacidade de amar a pessoa real que está na sua frente, incluindo suas imperfeições, suas sombras, suas jornadas únicas de crescimento. É amar sem tentar moldar, consertar ou controlar. É oferecer seu apoio incondicional para que a pessoa se torne quem ela realmente é, mesmo que isso signifique que ela vai se tornar diferente daquilo que você inicialmente se apaixonou. Para praticar individuação a dois, você primeiro precisa estabelecer limites saudáveis. Limites não são muros, são membranas permeáveis que protegem sua individualidade enquanto permitem intimidade genuína. Você precisa saber onde você termina e onde a outra pessoa começa. Precisa ser capaz de dizer não quando algo não ressoa com seus valores ou necessidades, mesmo que isso desaponte o parceiro. Ao mesmo tempo, você precisa desenvolver a capacidade de se abrir vulneravelmente sem se perder na abertura.
Isso significa compartilhar seus medos, sonhos, inseguranças e alegrias, sem esperar que a outra pessoa seja responsável por curá-los ou realizá-los. Significa buscar compreensão e conexão, não soluções ou validação. Um dos aspectos mais desafiadores da individuação a dois é aprender a apoiar o crescimento individual do parceiro, mesmo quando esse crescimento o assusta ou incomoda. Quando a pessoa que você ama decide explorar novos interesses, desenvolver novas amizades, ou questionar valores que vocês sempre compartilharam, sua tendência natural pode ser resistir. Porque mudanças sempre traz incerteza, e incerteza desperta nossos medos de abandono e rejeição. Mas relacionamentos baseados na estagnação mútua eventualmente morrem de tédio e ressentimento. Pessoas que param de crescer individualmente começam a se sentir aprisionadas no relacionamento, mesmo que tenham escolhido conscientemente essa limitação. Jung observou que tentar manter uma pessoa em uma versão fixa de si mesma por medo de perdê-la é a forma mais garantida de efetivamente perdê-la. Navegar conflitos a partir da perspectiva da individuação a dois transforma completamente a natureza das divergências no relacionamento. Ao invés de ver conflitos como ameaças à harmonia que precisam ser evitados ou resolvidos rapidamente, você os vê como oportunidades preciosas de crescimento mútuo. Cada discordância revela algo importante sobre as necessidades, valores e feridas de ambos. Quando surge um conflito, ao invés de imediatamente tentar provar que você está certo ou convencer o outro a mudar sua perspectiva, você pode se perguntar: o que este conflito está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Que parte de mim está sendo ativada por essa discordância? Que aspectos do meu parceiro estou tentando controlar ao invés de compreender? Isso não significa aceitar passivamente comportamentos prejudiciais ou abrir mão de suas necessidades legítimas. Significa abordar conflitos com curiosidade, ao invés de defensividade. Significa estar genuinamente interessado em entender a experiência da outra pessoa, mesmo quando ela é muito diferente da sua. A individuação a dois também requer que você desenvolva o que Jung chamou de capacidade de sustentar a tensão dos opostos. Em relacionamentos íntimos, você constantemente enfrenta polaridades aparentemente irreconciliáveis. A necessidade de proximidade versus a necessidade de espaço. O desejo de estabilidade versus o impulso para a aventura. A vontade de ser compreendido versus a aceitação de que certos aspectos seus sempre permanecerão misteriosos para o outro. Ao invés de tentar resolver essas tensões escolhendo um lado ou forçando um meio-termo artificial, relacionamentos maduros aprendem a dançar criativamente com essas polaridades. Às vezes você se permite mergulhar na proximidade total. Outras vezes, você honra a necessidade de espaço individual. Às vezes você escolhe a segurança e previsibilidade. Outras vezes, você embarca juntos em aventuras que expandem os horizontes de ambos. Essa dança requer uma comunicação extraordinariamente honesta e vulnerável. Você precisa ser capaz de expressar suas necessidades sem transformá-las em exigências. Precisa conseguir ouvir as necessidades do outro sem se sentir pessoalmente rejeitado quando elas são diferentes das suas. Precisa desenvolver a coragem de falar suas verdades, mesmo quando são inconvenientes ou desconfortáveis. Mas talvez o aspecto mais profundo da individuação a dois seja a compreensão de que você não pode usar o relacionamento como fuga da sua própria jornada de autoconhecimento. Não pode esperar que a presença do outro cure suas feridas emocionais ou preencha seus vazios existenciais. O relacionamento pode apoiar e acelerar seu processo de cura e crescimento, mas não pode substituí-lo. Isso significa assumir total responsabilidade por sua própria felicidade, realização e bem-estar emocional. Significa parar de culpar o parceiro quando você se sente insatisfeito com sua vida. Significa reconhecer que se você não consegue ser feliz sozinho, provavelmente também não conseguirá ser genuinamente feliz acompanhado. Quando duas pessoas que estão comprometidas com suas próprias jornadas de individuação se unem em relacionamento, algo mágico acontece. Elas criam um campo energético que é maior que a soma das suas partes individuais. Não porque perderam suas identidades únicas, mas porque as fortaleceram. Não porque se tornaram dependentes uma da outra,
mas porque escolhem conscientemente compartilhar suas vidas independentes. Jung acreditava que relacionamentos baseados na individuação mútua são um dos caminhos mais poderosos para o desenvolvimento da consciência humana, porque eles forçam você a confrontar constantemente seus próprios limites, preconceitos e áreas de crescimento, porque oferecem o espelho mais claro e honesto da sua própria psique, porque criam um ambiente seguro para explorar aspectos de si mesmo que talvez nunca descobrisse sozinho. Essas 5 leis junguianas não são apenas conceitos teóricos para serem admirados intelectualmente. São ferramentas práticas e transformadoras que podem revolucionar completamente a qualidade dos seus relacionamentos a partir de hoje. Quando você compreende que seus relacionamentos são espelhos da sua própria psique, quando reconhece que está projetando partes não integradas de si mesmo nas pessoas que ama, quando percebe que está buscando fora aquilo que precisa desenvolver dentro de si, tudo muda. A transformação não acontece através da tentativa de mudar a outra pessoa. Acontece através da coragem de se olhar honestamente no espelho que ela oferece. Cada irritação se torna uma pista sobre aspectos seus que precisam ser integrados. Cada conflito se torna uma oportunidade de cura. Cada momento de incompreensão se torna um convite para desenvolver empatia mais profunda, não apenas pelo outro, mas pelas partes de você que ainda rejeita. Quando você para de projetar sua sombra, algo extraordinário acontece. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, não como telas onde projeta suas questões não resolvidas. Desenvolve a capacidade de amar imperfeições, de aceitar contradições, de encontrar beleza na complexidade humana. Seus relacionamentos se tornam menos dramáticos, mas infinitamente mais profundos. Quando você desenvolve relacionamento consciente com sua anima ou ânimos, para de buscar desesperadamente no outro aquelas qualidades que precisa cultivar em si mesmo. Para de se sentir incompleto quando está sozinho. Para de ter expectativas impossíveis sobre o que um relacionamento pode ou deve oferecer. Pode finalmente se relacionar a partir de um lugar de plenitude, escolhendo estar com alguém porque aprecia genuinamente quem ela é, não porque precisa dela para se sentir inteiro. Quando você reconhece e trabalha conscientemente com seus complexos relacionais, para de reagir automaticamente às situações presentes com emoções do passado. Desenvolve a capacidade de responder a partir do seu eu adulto e sábio, mesmo quando antigas feridas são tocadas. Seus relacionamentos se tornam mais estáveis e seguros, porque você não está mais sendo sequestrado constantemente por tempestades emocionais inconscientes. Quando você honra as sincronicidades que cercam seus encontros importantes, começa a ver seus relacionamentos como parte de uma jornada maior de crescimento e descoberta. Cada pessoa que entra na sua vida carrega presentes únicos para seu desenvolvimento. Você para de desperdiçar energia tentando forçar conexões que não fluem naturalmente e aprende a reconhecer e nutrir aquelas que têm potencial transformador real. Quando você pratica a individuação a dois, seus relacionamentos se tornam laboratórios sagrados de crescimento mútuo. Você pode ser totalmente você mesmo enquanto permite que o outro seja totalmente ele mesmo. Pode oferecer apoio incondicional para o crescimento individual do parceiro, porque sabe que pessoas que se tornam mais autênticas sempre se tornam parceiros mais interessantes e presentes. Relacionamentos baseados nessas leis junguianas não são perfeitos. Eles ainda têm conflitos, desafios e momentos de incompreensão. Mas esses obstáculos não são mais vistos como falhas do relacionamento ou evidências de incompatibilidade. São reconhecidos como oportunidades preciosas de aprofundamento da conexão e expansão da consciência. Você não precisa esperar encontrar a pessoa perfeita para começar a aplicar essas leis. Pode começar imediatamente com os relacionamentos que já tem, com seu parceiro atual, seus amigos, seus familiares, até mesmo com colegas de trabalho. Cada interação humana oferece oportunidades de praticar esses princípios. Comece hoje, observando o que mais irrita você nas pessoas próximas. Ao invés de se focar em como elas deveriam mudar, use essas irritações como pistas sobre aspectos seus que precisam ser integrados. Quando sentir aquela onda familiar de frustração relacional, pause e pergunte: isso é sobre agora ou sobre o passado?
Essa reação corresponde à situação atual ou estou sendo ativado por um complexo antigo? Preste atenção nas sincronicidades que cercam seus encontros relacionais. Que qualidades as pessoas importantes da sua vida representam? Que está tentando se comunicar através desses encontros sobre sua própria jornada de desenvolvimento? Como você pode usar essas conexões como catalisadores para se tornar mais completo e consciente? Pratique estabelecer limites saudáveis, sem construir muros. Aprenda a dizer não quando necessário, mas mantenha seu coração aberto para a conexão genuína. Desenvolva a coragem de ser vulnerável sem se perder na vulnerabilidade. Aprenda a apoiar o crescimento dos outros mesmo quando esse crescimento o desafia ou assusta. O que Jung descobriu sobre relacionamentos é revolucionário, porque vai contra quase tudo que nossa cultura nos ensina sobre amor. Nos ensinaram que relacionamentos saudáveis são fáceis, que pessoas compatíveis não brigam, que amor verdadeiro significa nunca ter que dizer que está infeliz. Jung mostrou que essa é uma fantasia perigosa que mantém pessoas presas em conexões superficiais, ou as impede de se comprometer profundamente por medo do trabalho que intimidade real requer. Relacionamentos verdadeiramente transformadores exigem coragem. Coragem para olhar suas próprias sombras. Coragem para parar de tentar controlar e mudar o outro. Coragem para se responsabilizar por sua própria felicidade e crescimento. Coragem para amar sem garantias, para se comprometer sem certezas, para crescer junto mesmo quando o crescimento é desconfortável. Mas o prêmio vale cada momento de desconforto. Quando você aprende a se relacionar conscientemente, seus relacionamentos se tornam fontes inesgotáveis de descoberta, cura e expansão. Você para de se sentir sozinho mesmo quando está fisicamente sozinho, porque desenvolveu relacionamento profundo consigo mesmo. Para de se sentir sufocado mesmo na maior intimidade, porque aprendeu a manter sua individualidade dentro da conexão. Como Jung disse, a união de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Relacionamentos conscientes são laboratórios alquímicos onde duas pessoas se transformam mutuamente através do poder sagrado da presença consciente, do amor incondicional e da coragem de crescer juntas. Suas conexões mais importantes não aconteceram por acaso. Elas são convites precisos do seu inconsciente para se tornar quem você realmente é. A pergunta não é se você vai aceitar esses convites, mas quando vai desenvolver olhos para vê-los e coragem para respondê-los. Seus relacionamentos estão esperando. Sua verdadeira vida relacional está esperando. Jung mostrou o caminho. Agora cabe a você dar o primeiro passo.